Podemos seguir? Pergunta ele para mim. Vou começar a gravar. Só espera liberar ali para a gravação. Vamos aí? Pedir uma água. Ah, não, ele está trazendo ali. Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Não? Não, é o Carequinha. É Augusto. Não, acho que é Augusto. É aquele aí dentro. Ali, apareceu ali. Augusto. Porque os dois únicos são negros. Não, ele não é Augusto. Esse, Augusto. E Seu ela Augusto. que eu esqueço o nome. Que Suzane. é a mesma, é amiga do outro. É. Só um minuto. Isso aqui deu um problema na transmissão para mim. Você na paz. Sim, sabe? Está gravando. Vamos embora. Tá bom. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar Sua Excelência, o senhor desembargador-presidente do Tribunal Regional da Quinta Região, Dr. Jefferson Alves Silva Murici, os eminentes desembargadores Leia Reis Nunes, vice-presidente, Ivana Mércia Nilo de Magaldi, corregedora regional, Suzana Maria Inácio Gomes, corregedora regional adjunta, Ana Paola Machado Diniz, diretora da Escola Judicial, desembargador Marcos Oliveira Gurgel, ouvidor deste tribunal. Nas pessoas de quem cumprimento suas excelências desembargadoras e desembargadores desse egrégio tribunal. Cumprimento ainda o ilustre representante do Ministério Público do Trabalho,
chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região, Dr. Maurício Ferreira Brito, que nos honra com a sua presença hoje aqui na sessão de abertura. Cumprimento o ilustre representante, presidente da Amatra 5, juiz Leonardo de Moura Landulfo Jorge. Cumprimento o ilustre representante da OAB, doutor Adriano Palmeira, presidente da ABAT, que também nos honra com a sua presença na sessão de abertura dos trabalhos da Corregedoria no Tribunal Regional da 5ª Região. Senhoras e senhores magistrados e magistradas, servidores e servidoras, demais pessoas que nos honram com suas presenças. Estamos hoje para a abertura dos trabalhos no Tribunal Regional da 5ª Região. Eu vou passar a palavra à Sua Excelência, o presidente do tribunal, para a sua manifestação, e em seguida eu farei uma manifestação de abertura dos trabalhos correcionais nesta egrégia corte. Presidente, muito obrigado pela acolhida e, por favor, tenha a palavra. Eu agradeço a Vossa Excelência, caríssimo ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, filho, a quem cumprimento efusivamente e a quem dou os melhores votos de boas-vindas e de boa permanência na nossa Bahia. Cumprimento, claro, a equipe de Vossa Excelência, a equipe da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, na pessoa da colega desembargadora Margarete Costa, que, embora esteja convocada para o TST, mas representa muito bem o Tribunal da Bahia no seu exercício jurisdicional no TST, mas também na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. É uma honra ter Vossa Excelência como corregedor nesta terra, é uma honra receber sua equipe. Cumprimento as desembargadoras e desembargadores aqui presentes, sobretudo a mesa diretora, que divide comigo o desafio, a missão de dirigir este tribunal. Muito obrigado. As demais que estão presentes, que, enfim, também são de imensa colaboração no exercício de administrar esse tribunal tão importante como o Tribunal da Bahia. Cumprimento ao caríssimo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado da Bahia, o caro Maurício Brito. Cumprimento as senhoras advogadas, advogados, magistrados, magistradas, servidoras, servidores que estão presentes aqui neste momento, pessoas da sociedade, enfim. E, ministro, além de lhe dar as boas-vindas à sua terra, já que o senhor, Vossa Excelência, além dos afetos que nutre nesta terra, né, pelas amizades que mantém, pelo carinho que mantém, Vossa Excelência tem na sua alma o sangue da Bahia, que foi recebido de seu avô, de seus ancestrais, e que, portanto, deixam no seu coração e na sua alma a marca da baianidade, e que Vossa Excelência há pouco me disse que, ao acordar no Rio Vermelho, ao abrir a janela e voltar as vistas para o mar da Bahia, sentiu esse sangue ferver. Então, uma alegria receber este baiano tão ilustre, tão importante no cenário da justiça do trabalho do Brasil, com tantas contribuições neste ato de correição. A correição, como se vê pelo tamanho da plateia, é sempre um momento de muita ebulição. Não deixa de ser um momento de ansiedade e de expectativas, mas é, sobretudo, ministro, na nossa visão de tribunal, um momento em que nós voltamos a olhar para o que somos e para o que queremos ser. E é nesta medida
que encaro este encontro com a correição, neste mistério, neste desejo de colaboração, nós que somos um tribunal, que temos um tribunal que tem uma tradição de ser um tribunal organizado, de colaborar com o CSJT, com o CNJ, com o TST, é exatamente nesta medida em que encaramos a sua presença entre nós. É um momento de nos avaliarmos, um momento de saber o que somos, como estamos, mas é, sobretudo, um momento de pensarmos, de refletirmos e de trabalhar para sermos o tribunal que queremos e que precisamos ser. Então, o que me resta, ministro, neste momento, a desejar a Vossa Excelência, a sua equipe, que sejam muito bem-vindos à nossa terra. Estamos inteiramente disponíveis para colaborar com tudo que for necessário e temos certeza que Vossa Excelência e sua equipe, com a cuidade do olhar que tem, com a experiência de magistrado que conhece a dor e o prazer da magistratura trabalhista desde o seu início lá em Minas, no primeiro grau, e depois em toda a trajetória exitosa que Vossa Excelência teve. Vossa Excelência certamente nos trará contribuições valiosas para que nós nos aperfeiçoemos como tribunal, como instituição pública encarregada de dizer a justiça e de garantir direitos humanos fundamentais, sobretudo, para aqueles que nos procuram e que precisam tanto de nós, fazendo isso com eficiência, com eficácia, a tempo, de modo a sermos um tribunal cada vez melhor. Colho esta oportunidade, ministro, porque Vossa Excelência já chegou à Bahia trazendo excelentes novidades. Hoje tivemos a aventura de recebermos a notícia de que a colega Angélica Ferreira, que está presente, o colega Marcelo Prata, foram finalmente nomeados como os mais nova e mais novo desembargadora e desembargador deste tribunal, a quem teremos o prazer de dar a posse administrativa às 16h30 de hoje, aqui neste tribunal, para cujo ato convido Vossa Excelência, convido a equipe e convido a todos que estão, a todas e todos que estão aqui presentes. Foi uma grande alegria e há sinais, são sinais. Então, ministro e sua equipe, muito obrigado pela presença, já me alonguei demais. Que o mar da Bahia, que acendeu a sua baianidade, nos ilumine a todos. O mar da Bahia de todos os santos, de todos os orixás, enfim, de todas as entidades sagradas, né, nos iluminem para que, ao final, sejamos um tribunal melhor, mais aprimorado e que preste melhor a sua missão constitucional. Muito obrigado, seja bem-vindo, estamos à disposição. Muito obrigado, presidente, pelas palavras tão gentis e pelo acolhimento de Vossa Excelência e de toda a Corte Baiana para a equipe da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Permitam-me aqui um registro também da presença da doutora Cleia Costa, da seccional da OAB da Bahia, que nos honra com a sua presença. Muito obrigado por sua presença. Senhoras e senhores, estamos aqui para abrir os trabalhos da correição ordinária do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região com jurisdição sobre o Estado da Bahia. Eu preciso fazer um registro inicial muito especial, que me toca e me emociona, da enorme alegria de estar nesse tribunal na condição de corregedor geral. Embora seja uma nota intimista e que pode parecer deslocada nesse contexto, ela deve ser feita para externar publicamente a minha estima e a minha admiração por esta terra e por esta corte. A Bahia é uma referência extraordinária e, para mim, pessoalmente, muito especial. Aqui tenho as minhas origens no recôncavo baiano, nas terras de Maragogipe. Meu avô, pai do meu pai, ali construiu a nossa família. A Bahia sempre foi um local de paz, de estímulo e de acolhimento para mim e para toda a minha família. Tenho especial apreço, não só por essa terra, mas por esse povo baiano, tão importante para o nosso país. E aqui também não poderia deixar de me lembrar
da grande referência de juslaboralistas da maior grandeza, que foram fontes de aprendizado e, acima de tudo, para mim, pessoalmente, de inspiração ao longo da minha trajetória profissional. Eles me transmitiram conhecimento, mas especialmente exemplos de vida pessoal. Faço aqui um parênteses, pois durante o período em que me preparava para o concurso para a magistratura, ainda servidor na Justiça, tive talvez uma das maiores honras da minha vida, porque podia tirar minhas dúvidas na cozinha do apartamento do ministro Coquejo, que era a minha grande referência processual. Ele, o seu papagaio e a Julieta eram as pessoas que me acolhiam sempre quando, no final do dia, me aproximava do ministro para tirar as minhas dúvidas dos estudos que tinham. Então, embora eu não possa nominar a todos, eu preciso destacar as pessoas de José Martins Catarino, Pinho Pedreira, Orlando Gomes, José Rodrigues Pinto, Washington Trindade, Elson Gottschalk, Calmon de Passos e Ilse Marques de Carvalho, que foram referências, inspirações na minha vida profissional. E hoje, especialmente, também divido a minha participação no Tribunal Superior do Trabalho com dois grandes amigos, dois grandes juristas, dois grandes companheiros de caminhada. O ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, uma referência nacional, e o ministro Alberto Balazero, cujos quadros do Ministério Público nos trouxe um excepcional magistrado. Então, a Bahia, de sorte, é essa referência no campo do direito, especialmente no campo do direito do trabalho. Por isso, tenho a certeza da especial alegria de estar aqui. E não poderia deixar de vir à Bahia, mesmo nesse curto mandato na gestão de corregedor, e fazer esse registro público da minha estima e da minha admiração. E também registrar a felicidade de vir à terra da minha amiga e magistrada auxiliar, a desembargadora Margarete Costa, cujo talento e capacidade de trabalho têm sido fundamentais na coordenação da equipe de correções ao longo desta gestão. Embora seja o tribunal de origem de Sua Excelência, ela não poderia deixar de vir dar suporte para a equipe, mas, por razões óbvias, o seu papel aqui é focado nas questões operacionais, porque a correção é dirigida exclusivamente por mim na condição de corregedor. Agradeço Sua Excelência, a amizade e a dedicação à Corregedoria e à Justiça do Trabalho. Preciso destacar que a correção que agora iniciamos é a 8ª realizada por esta gestão num período de 5 meses e meio. E já se desenvolve dentro de um novo modelo e na nova configuração de atribuições da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Já realizamos correções na região Nordeste, Sergipe, Pernambuco, Maranhão e Piauí, na região Sudeste, São Paulo, capital, na região Norte, Rondônia e Acre, e na região Centro-Oeste, Distrito Federal e Tocantins. E agora retornamos ao Nordeste para inspeção no Tribunal Regional da 5ª Região. Ainda não decorreu um ano da vigência da Lei 14.824, mas a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho está totalmente reestruturada para assumir as novas e complexas atribuições inseridas no braço do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e com assento em lei. As correções, como não poderia ser diferente, realizam-se desde então em um novo modelo que vai muito além de uma atuação disciplinar ou de aferição de produtividade meramente quantitativa. As correções agora promovem um aprofundado exame da eficiência da prestação do serviço público de justiça no segmento laboral em praticamente todas as áreas administrativas e judiciárias do tribunal. É importante lembrar ainda que as correções não são eventos sociais e tampouco decorrem da conveniência da Corregedoria Geral. Elas são imposições normativas destinadas a integral e continuamente supervisionar, fiscalizar e aperfeiçoar o funcionamento dos órgãos jurisdicionais e serventias, garantindo a qualidade da prestação do serviço público de justiça social e consolidando o prestígio do Poder Judiciário no seu papel republicano de agente de pacificação social.
e mais além. As correições não são visitas ou episódios a cada ano ou 2 anos, mas instrumentos de monitoramento permanente e dinâmico com interação constante com as áreas especializadas dos tribunais. O deslocamento presencial da equipe da Corregedoria Geral é apenas uma etapa desse processo, em que são verificadas in loco as atividades e são sistematizadas as informações para uma análise global e integrada com os mais diversos setores administrativos e judiciários. A ata produzida ao final, por isso, constitui um diagnóstico amplo e muito detalhado do grau de eficiência e compliance das atividades dessa Corte e um indicativo dos avanços conquistados e dos avanços ainda a conquistar, além do compartilhamento de experiências angariadas nos outros 23 tribunais para o seu aprimoramento. Em síntese, a correção é um processo de construção coletiva para a afirmação da institucionalidade, do continuado aperfeiçoamento e da eficiência da prestação de serviço público da nossa Justiça do Trabalho. E esse aperfeiçoamento sempre considera as especificidades de cada tribunal, no seu contexto geográfico e socioeconômico, com as peculiaridades de suas demandas e a estrutura de pessoal e de material e os fluxos de trabalho. A continentalidade do Brasil impõe inúmeros desafios à prestação de serviços de justiça, e cada um dos 24 tribunais apresenta questões próprias que devem ser mapeadas e aperfeiçoadas com auxílio da Corregedoria. No Tribunal da Bahia, vemos inicialmente 5 importantes desafios. O primeiro deles é a consolidação de sua interiorização e ampliação do acesso à justiça, embora o Estado tenha uma economia pujante e diversificada. A prestação jurisdicional no interior é desafiada por um território muito extenso, dificuldade de deslocamento, populações em comunidades distantes e povos tradicionais isolados, para não falar da precarização e da informalidade das relações de trabalho. Nesse contexto, a falta de acesso à justiça no interior do Estado é apenas uma parte de um problema maior de falta de acesso à própria cidadania e afirmação de seus direitos elementares à saúde, educação, segurança e, sobretudo, um trabalho digno. Nesse ponto, o trabalho da Corregedoria Geral deve se voltar em especial para apoiar o Tribunal nas iniciativas de maior impacto para superar esses desafios, com ampliação do acesso à justiça por todos os meios e instrumentos disponíveis, especialmente com a justiça itinerante e os pontos de inclusão digital, em parceria com outros órgãos do Poder Judiciário e instituições públicas. O Tribunal tem uma missão estratégica e de cidadania em diuturnamente ampliar o acesso à justiça. O segundo deles é a gestão dos precatórios e RPVs. A prestação jurisdicional não termina com a prolação da sentença. Ela termina apenas quando a parte vencedora recebe o bem da vida, que no nosso caso é o pagamento de seus direitos devidos. A Justiça Trabalhista tem se mostrado bastante eficiente na execução dos devedores privados, mas ainda tem uma longa caminhada para a efetividade da execução dos devedores públicos. E mais, o Brasil, ao criar o singular instrumento jurídico de pagamento postergado de dívidas públicas e não despesas, o precatório e que é uma figura inusitada no sistema jurídico das democracias contemporâneas, em nenhum momento estabeleceu que essas dívidas seriam apenas quando o administrador público quisesse solvê-las. Pelo contrário, a sociedade não pode ter a percepção de que os órgãos da administração pública não precisam pagar suas dívidas. O pior, de que seus pagamentos não seguem critérios objetivos, impessoais e transparentes. Neste ponto, embora precise compulsoriamente seguir o regime constitucional do pagamento dos precatórios e RPVs, a Justiça do Trabalho deve ser eficiente na gestão desses instrumentos com maior celeridade possível, especialmente porque os nossos devedores são, via de regra, os mais desassistidos, os desvalidos e os desempregados, cuja sobrevivência depende de seus créditos alimentares. O terceiro deles, não menos importante, é a equalização da carga de trabalho para magistrados e servidores. Temos a certeza de que faltam magistrados e servidores em algumas unidades e varas. Ninguém discute isso. Entretanto, também não podemos ter dúvidas de que, em outras áreas do tribunal, temos quadros altamente capacitados que podem ser mais bem aproveitados
para auxiliar os que estão sobrecarregados dentro deste mesmo tribunal ou, quiçá, no futuro, em outros tribunais. Essa distorção decorre da desproporcional alocação da força de trabalho mais em áreas administrativas e menos nas judiciárias, e menos servidores nas cidades do interior. Mas vivemos um novo paradigma na prestação do serviço público de justiça, com juízo 100% digital nos tempos modernos. O quarto desafio que vislumbramos é o reforço da atuação das ouvidorias e dos subcomitês de combate ao assédio e à discriminação. Tive a oportunidade de falar no Colégio de Ouvidores na semana passada e ressaltei que a criação das ouvidorias foi um grande salto qualitativo para o aperfeiçoamento do sistema de justiça. Elas surgiram no contexto de uma política judiciária de eficiência, de transparência e, por que não dizer, de autoaprendizagem institucional. Com as ouvidorias, os tribunais ficam mais acessíveis aos usuários externos e até mesmo aos usuários internos, coletando, sistematizando e canalizando os reclamos e as contribuições das mais diversas naturezas e objeto. E a mesma importância possuem os subcomitês de combate ao assédio e à discriminação. Contudo, a precariedade desses órgãos, que temos observado em algumas correições, intimida ou impede a chegada de denúncias e gera um processo de subnotificação e de relativização da própria política e dos seus objetivos. Esses órgãos devem ser devidamente instalados e estruturados, e, no caso dos subcomitês de combate ao assédio, com as suas configurações específicas e diferenciadas para o primeiro e o segundo grau. O acolhimento adequado, a preservação do sigilo e as outras etapas do protocolo de atendimento devem ser rigorosamente obedecidas para que se garanta a efetividade da política com a devida apuração, seja para coibir o assédio, em todas as suas formas dentro da instituição, seja mesmo para coibir as denúncias retaliatórias de usuários ou subordinados insatisfeitos pelo simples cumprimento dos deveres legais pelos administradores. O quinto desafio, por fim, é a uniformização interna da jurisprudência. Embora eu não vá dizer nenhuma novidade aqui, a Justiça do Trabalho precisa cumprir o seu papel republicano na seara político-institucional da sociedade brasileira. As suas decisões devem ser sistematicamente integradas, para que proporcionem a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais e econômicas. Por isso, e como instituição, devemos ter grande preocupação com a uniformização da nossa jurisprudência social. O trabalho de todos e cada um dos 24 tribunais reflete na eficiência, na qualidade e na imagem pública do sistema de justiça social. O aumento da recorribilidade pelo cidadão e logo a maior demora para o encerramento da fase de cognição é estimulado quando temas recorrentes de relevância regional e até nacional são tratados de forma totalmente distinta e sem a uniformização entre as turmas do mesmo tribunal. Os trabalhos dos tribunais precisam levar em conta os IRDRs e os IACs e decidir com integridade sistêmica na aplicação da Constituição e das leis sociais, seja dentro de seus órgãos fracionários, seja em relação aos demais tribunais trabalhistas. Essa é uma política institucional da presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, porque a falta de uniformização provoca sobrecarga em todas as pontas do sistema trabalhista, desde a prolação das sentenças na vara até os julgamentos colegiados do Tribunal Superior do Trabalho, hoje com em torno de 650 mil recursos. Esses breves exemplos servem para demonstrar que as correições estão agora sendo conduzidas sob um novo paradigma. Do ponto de vista da nova missão institucional da Corregedoria Geral, não temos dúvidas de que vivemos um novo tempo, de novos desafios e maiores responsabilidades, para todos e para cada um de nós, seja nas varas, seja nos tribunais, seja na Corregedoria Geral, seja no Tribunal Superior do Trabalho. Não há soluções velhas para os velhos problemas. Precisamos ter soluções novas para os velhos problemas. É necessário dizer, por sua vez, que somos conduzidos a enfrentar esses desafios com o propósito de aumentar a qualidade da prestação de serviço público de justiça social, afirmar a imagem do Poder Judiciário na sociedade e, ainda mais importante, reforçar o valor de uma justiça do trabalho eficiente, forte
e independente para a sociedade brasileira. O trabalho humano ocupa um papel civilizatório central na afirmação da dignidade da pessoa humana, em uma sociedade justa e solidária, como valores internacionais e constitucionais. Isso é uma obviedade na história da humanidade. Contudo, precisamos dizer e repetir isso todos os dias, porque algumas pessoas parecem estar do lado errado da história da civilização, ou talvez desconheçam a história ou que seja uma civilização. A desconstrução de direitos sociais na humanidade e a desvalorização da justiça social não são avanços ou inovação, mas sim puro e simples retrocesso civilizatório rumo ao início do século XIX. Progresso nos patamares civilizatórios não é retroceder 200 anos na desproteção de direitos humanos, mas sim concretizar os valores conquistados desde então e garantir que todas as pessoas tenham seus direitos humanos mais elementares efetivados e protegidos, inclusive com acesso à justiça, diante das violações dos seus direitos, à saúde plena, à educação e ao trabalho digno. O reconhecimento e a evolução dos direitos humanos são um marco na vida na Terra e nos qualificam como uma humanidade. Não por acaso, a centralidade da emancipação da pessoa humana pelo trabalho digno que provê o seu sustento, que agrega a sua família, que o insere como membro de uma comunidade, é uma conquista civilizatória. E a garantia da afirmação e efetivação desses direitos humanos não é e nunca foi fruto da boa vontade de quem detém o poder econômico, mas sim resultado da atuação firme e independente do Poder Judiciário na solução dos conflitos das relações de trabalho, que no Brasil é feita pela nossa justiça. Lembre-se que não é possível autocomposição justa entre litigantes materialmente desiguais, como nas relações do trabalho. E sem o Estado juiz, não se faz justiça e não se impera a lei. A Justiça do Trabalho é uma instituição de longa tradição, que evoluiu constantemente ao longo das décadas, aprimorando seus procedimentos e ritos, profissionalizando seu corpo funcional com a atuação apenas de juízes e ganhando capilaridade pelo país todo. Ela sempre acompanhou as demandas da sociedade brasileira e as transformações do mundo do trabalho. Contudo, nunca abriu mão e nunca abrirá mão de seu papel constitucional e republicano de prestar o serviço de justiça social com firmeza, independência, celeridade e, acima de tudo, comprometida com os princípios constitucionais e valores civilizatórios. Por isso, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que conhece e supervisiona a prestação de serviço público de justiça social em todos os tribunais, também tem como missão garantir a valorização da justiça do trabalho, a afirmação de sua importância institucional e o reconhecimento do labor dedicado de seus magistrados e servidores em cada recanto em proveito do cidadão do nosso país. Não por acaso, a Corregedoria Geral conta com a colaboração de todos os magistrados e servidores para que assumam esse protagonismo de sua defesa concreta e efetiva. Vamos mostrar à sociedade a nossa presença interiorizada e a nossa força ativa em cada comarca, diariamente, na proteção das pessoas desvalidas e sem trabalho digno, que não apenas não têm acesso à justiça, mas que essencialmente não têm acesso à própria cidadania. Por isso, e quando falamos que esse tribunal enfrenta vários desafios, estamos querendo dizer que não se trata de um debate retórico ou de ações abstratas. Estamos querendo dizer que a justiça do trabalho, aqui no estado da Bahia e em todos os estados, precisa mostrar o seu valor para a sociedade em cada uma das comarcas, alargando as portas e as oportunidades de acesso à justiça e à própria cidadania, tornando o seu trabalho mais cooperativo, solidário e eficiente, reforçando a ouvidoria e os subcomitês, mostrando ao cidadão a uniformidade de suas decisões, aumentando a eficiência da gestão de precatórios e RPVs. Estamos esperando que todos os integrantes desta instituição sejam protagonistas, como um coletivo orgânico, em que todos caminham juntos e de mãos dadas, na mesma direção, para servir ao cidadão, especialmente os desvalidos, e que mais precisam do Estado brasileiro, da justiça brasileira e, acima de tudo, da nossa operosa justiça do trabalho. Então, são indispensáveis a colaboração e o engajamento de todos, magistrados e magistradas, servidores e servidores, e, em especial, a administração de cada um dos 24 tribunais. E, ao iniciarmos hoje as atividades presenciais no 5º Tribunal Regional, temos a plena convicção de que não faltarão sua parceria e seu compromisso público em favor do aperfeiçoamento e do engrandecimento da nossa justiça.
a Corregedoria trabalha com a ideia da construção coletiva, do fortalecimento da instituição. Não é um tribunal ou outro que tem um problema. Os problemas serão sempre da Justiça do Trabalho, como um todo. E juntos, nós estaremos próximos à sociedade e não haverá palavra que nos atinja. E quero aqui, especialmente, com essas palavras, agradecer a generosa acolhida deste Tribunal Regional. Digo para todas as senhoras e os senhores que, de coração aberto, é um dos momentos mais felizes da minha vida profissional. Estar no Tribunal da 5ª Região por toda a história que representa a minha e a minha família. Agradeço ao desembargador Gerson Alves Muricy, pedindo licença para estender a todas as autoridades aqui presentes. E aqui, antes de terminar, desejo à desembargadora Angélica e ao desembargador Marcelo Prata que tenham muito sucesso nessa caminhada. Tomar assento como desembargador no Tribunal Regional da Bahia é uma grande honra. Que vocês sejam muito felizes e honrados nessa trajetória que iniciam agora. Muito obrigado a todos. Portanto, declaro aberto os trabalhos da correição no Tribunal da 5ª Região e agradeço a todos a presença. Muito obrigado a todos, um bom dia, um bom trabalho a todos.